Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para dar prosseguimento ao estudo do livro do livro Missionários da Luz, né? E o capítulo 9 hoje, né? Então, nós vamos dar continuidade a esse capítulo tão lindo, onde nós vamos encontrar, entender, né, essa palestra que o Alexandre está fazendo, muito, muito útil para todos nós. Boa noite a todos os amigos que estão conosco, Lina Calil, Elizabeth, né, que está aqui, a nossa querida Mana, que está aqui nos bastidores, e todos aqueles que adentrarem o nosso estudo, sejam todos muito bem-vindos, né? E para nós prepararmos os nossos corações, nós separamos aqui uma página do livro Seara dos Médiuns, que são mensagens onde o Emmanuel comenta, né, os itens, os parágrafos do livro dos médiuns. Né? E essa mensagem que nós escolhemos é o capítulo intitulado Companheiros. E diz assim, é uma referência à questão, ao item 28 do Livro dos Médiuns, parágrafo 1, 2 e 3. E aí Emmanuel faz um comentário e diz assim: há muitos companheiros realmente assim. Declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência. Relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas. Andam de experiência em experiência. Fitam médiuns como se vissem animais raros. Não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conversadores primorosos, anedotidistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São, na convicção, o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas não se dignam ajudar a ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno diante da verdade pode ser considerado a feição de casca no fruto. Têm os médios como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é como estágio na escola e, por isso, não perdem tempo. Moram no trabalho constantemente, indulgentes para com os outros, severos para consigo mesmos, aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios e, em razão disso, não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias e vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, nessa mensagem, eu achei muito interessante, porque ela é pertinente ao que nós vamos estudar hoje aqui com o André Luiz. Então, ele dá dois tipos de pessoas que se dizem espíritas, né? Uns vendo os médios como aqueles seres especiais, sempre dando importância mais ao conhecimento, mas não utilizam da caridade. E aí ele dá o segundo modelo, que é o modelo que trabalha entendendo que os médios são imperfeitos, né? Mesmo que sejam aqueles médios já
reconhecidos, conhecidos, mas são imperfeitos, são espíritos imperfeitos como nós que lutam pelo seu aprimoramento e trabalham procurando produzir dentro daquilo que aprendem, né? Então, é isso que nós vamos ver hoje com André Luiz. Então, vamos à nossa prece, pedindo a Jesus, esse querido amigo de todas as horas, que nos dê sustentação, que possamos sentir nesses momentos que estivermos aqui estudando esse capítulo tão importante, possamos estar sustentados pelos espíritos superiores, nos dando o acolhimento, nos dando o entendimento para expor o nosso entendimento aos corações que estiverem estudando conosco. E que possamos ser o veículo do bem, os condutores da boa palavra, trazendo esperança aos corações e, sobretudo, bom ânimo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo e envolva todos os companheiros que estiverem aqui conosco, envolva os seus lares e que nós possamos, desde já, estarmos em tarefa. Graças a Deus, que assim possa ser. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade, né, ao capítulo 9, conforme falamos. Esse capítulo é muito interessante, não sei se vocês estão lembrados, a gente gosta de fazer aquele retrospectozinho, né, uma recordaçãozinha do que foi falado, e nós vemos aí que nós estamos acompanhando uma palestra que está sendo feita pelo instrutor Alexandre, que vai falar, aliás, ele está falando a um grupo de desencarnados muito maior do que os encarnados que ali estão através do sono do corpo físico, né? Emancipados da alma, eles estão ali participando daquele grupo que André Luiz diz que é em torno de 100 encarnados. E o número de desencarnados é muito maior. Então, André Luiz está preparando justamente essas pessoas, esses espíritos encarnados que se inscreveram, lembra, para aquele curso de mediunidade no mundo espiritual. Isso é um privilégio daqueles que se preparam para o sono, que têm a condição de estar nesses ambientes espirituais, recebendo, né, os esclarecimentos diretamente dos espíritos. Mas, para isso, nós precisamos de nos preparar. E aqui, nesse momento, Alexandre está tratando cuidadosamente do objetivo que foi traçado aí. André Luiz pergunta para ele qual será o tema abordado, né? Ele diz que será em torno da mediunidade do fenômeno, que é o nome do capítulo 9, e aí ele começa a abordar questões pertinentes às dúvidas desses companheiros que estão ali assistindo a palestra do Alexandre. E é muito interessante. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. E é muito interessante porque é um esclarecimento tão importante que todos nós precisamos de atentar para esse capítulo, né? Então, as dúvidas eram direcionadas antecipadamente para que o Alexandre pudesse adequar o tema dentro daquelas dúvidas que envolviam as pessoas que estavam ali participando desse encontro. Quem explica isso ao André é o Sertório, que faz parte lá da equipe do Alexandre, vocês lembram, né? Muito bem, então Alexandre está falando sobre a responsabilidade que nós devemos ter em relação à mediunidade. E aí fica bem claro para nós essa questão da mediunidade e do fenômeno, né? Porque a mediunidade é a faculdade do indivíduo, que todos nós temos. Por isso que Kardec diz lá no Livro dos Médiuns que todos nós, de certa forma, mais ou menos, somos médiuns, né? E ele explica que todo aquele que crê num grau qualquer, aliás, que sente num grau qualquer essa influência dos espíritos, pode-se dizer médium. Então, essa faculdade é inerente ao homem, porque todos nós temos intuições, todos nós temos pensamentos que recebemos, emitimos e também captamos esses pensamentos, né, de acordo com as nossas sintonias.
E são raras as pessoas que não possuam nenhum desses rudimentos. Então, por isso que Kardec afirma que todos nós somos mais ou menos médiuns. E em relação ao fenômeno mediúnico, é o fruto dessa faculdade, que são as manifestações oriundas dessas predisposições que todos nós temos, né? Como Kardec explica lá no livro dos médiuns, no capítulo dos médiuns, lá ele diz tudo isso, né? E é uma predisposição física, né? Esse sentimento, essa influência, né? Temos a capacidade de sentir. Então, o fenômeno pode acontecer a uma pessoa que não é espírita, né? Que é católica ou protestante, inerente da crença ou religião, independente dessa pessoa ter o conhecimento espírita ou não, ela pode manifestar o fenômeno mediúnico, né? Então, agora, ter um compromisso com essa manifestação, com esse fenômeno, é diferente, né? Por isso é muito importante que nós entendamos. E aí, no slide anterior ao que dá início ao nosso estudo, André Luiz, aliás, o Alexandre coloca lá algumas questões, né? Por que audácia é incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Isso aqui é muito importante, embora tenha sido comentado, é importante lembrar que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Isso foi trazido para nós, e está bem claro lá no livro dos Espíritos, naquele capítulo que fala dos prolegômeros, nós vamos encontrar ali as assinaturas de todos os espíritos, o nome de todos os espíritos que participaram da codificação. E o Espírito de verdade é o próprio Jesus. No capítulo 6 também é confirmado isso, e Alexandre vem confirmar isso para nós, né? E aí ele fala, né? Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, quer dizer, Jesus, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Então, não tem outro meio, se nós nos predispomos ao serviço do autoaprimoramento, de servir com Jesus, não tem outro caminho, o caminho é Jesus. Então, a essência desse capítulo é a mediunidade com Jesus. E ele vai dizer também que não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que nós anelamos, né, no recôndito do nosso coração. Somente através de Jesus, né, dele, vivendo-lhe as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair, conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Isso foi dito, né, no estudo anterior. Então, sem Jesus, nós não alcançaremos esse objetivo a que nos predispomos quando aceitamos o compromisso com Jesus, né? Então, o caminho é ele. Ele é o caminho da verdade e da vida, né? Conforme João registra. Então, aqui nós damos continuidade ao nosso estudo, que ele vai dizer que sem o Cristo, então, sem Jesus, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assim assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. E aí ele faz uma pergunta: esqueceste a palavra divina que pronunciou? Vós sois deuses? Jesus nos falou isso, né? No sentido de que nós temos condições de estarmos produzindo esses fenômenos, sendo o veículo desses fenômenos, mas precisamos de estar cientes da nossa responsabilidade, porque senão seremos meros canais de espíritos. E a mediunidade
já foi falado aqui também, mas é bom a gente estar sempre consciente disso, que ela não é só a capacidade que nós temos de receber comunicações, de termos espíritos fazendo comunicações através de nós, porque não necessariamente pode ser espíritos que não são espíritos de Deus, espíritos que estão no caminho do bem, que estão dispostos a essa mediunidade com Jesus. Porque aí estaremos abrindo as nossas portas, né, as nossas brechas, para os espíritos pseudo-sábios, que vêm dar mensagens dizendo ser, de repente, um espírito que ele não é, né, mas mostrando ali condições para nós acreditarmos. Então, por isso, nós precisamos de estudar. E aí, o que é a mediunidade com Jesus? É a mediunidade do bem. É nós sermos médiuns o tempo todo. Nós somos médiuns no ônibus, na via pública, né, no supermercado, na fila do banco, nos lugares, dentro do nosso lar, principalmente, onde nós estamos ali em aprendizado. E nós não podemos deixar que essas oportunidades de estarmos realmente agindo e fazendo aquilo que nós aprendemos, né? Deixarmos que isso escape, essas oportunidades que são valiosas. Então, nós somos médiuns do bem, no sentido de utilizarmos a nossa boa palavra. Isso também é mediunidade. Não é? Mediunidade não é só nós estarmos na psicografia ou na psicofonia, ou sermos médiuns em outras faculdades mediúnicas. Isso é muito bom, mas nós precisamos primar pelo aprimoramento moral. Né? Então, prosseguindo aqui, oi, Lúcio Flávio, você já chegou, né? Então, seja bem-vindo aí, obrigada pelo apoio aí na transmissão, né? O Lúcio Flávio também está nos bastidores e também aqui no nosso chat. Então, ele fala assim, né? Ao enunciar esta última frase, que foi vós sois deuses, o orientador assumiu uma atitude muito diversa. Pareceu-me que em pleno tórax acendera ali sublime luz, levemente anilada, ou seja, azul, né? Aquele azul fraquinho, suave, e uma luz nos enviava a todos que estavam ali os raios dessa inexprimível alegria espiritual que todos podiam sentir nesse momento, porque estava sendo irradiado ali para todos aqueles que estavam no ambiente. E nesse instante era possível observar os cabelos de Alexandre, que assemelhavam agora aos fios do sol, dourados, né, de safirina expressão. O olhar tornara-se mais sublime e profundo, e muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexprimível emoção. Então, a gente vê aí que o Alexandre, ele está sendo médium ali nesse momento, né? Utilizando os canais da sua mediunidade com Jesus para que todos aqueles que estavam nesse ambiente pudessem vislumbrar essa beleza no seu semblante, na sua imagem, né? Que mostrava ali a presença espiritual de amigos, de espíritos superiores, de espíritos que estavam ali assessorando toda essa fala do Alexandre. E vocês devem saber que nós também podemos contar com essa assessoria quando estamos trabalhando no bem, quando público, quando estamos imbuídos dessa seriedade, dessa responsabilidade, quando explanamos um tema, seja na casa espírita, seja virtualmente, nós também temos essa condição desse amparo, desse apoio espiritual dos amigos espirituais que nós, na maioria das vezes, não vemos,
mas sentimos todo esse amparo, essa intuição que muitas vezes nos chegam, né, através desses canais mediúnicos que nós somos detentores. E isso acontece também pode acontecer também com quem está assistindo, sentindo essa alegria interior, sentindo esse envolvimento, porque todos estão ali naquele feixe de varas, naquela união de pensamentos, então é possível nós sentirmos todas essas sensações, essas percepções nesses momentos. A Lina coloca aqui, né, típicas transformações de beleza do sagrado momento. Isso mesmo, era um momento muito sagrado, porque essa palestra do Alexandre é uma referência para todos nós que estamos com os nossos propósitos, nossos objetivos sinceros de trabalhar a nossa mediunidade, de educar a nossa mediunidade, de evangelizar-nos, né? De trabalhar essa autoevangelização no nosso íntimo. Porque a mediunidade não é nada mais do que essa evangelização que nós podemos estar sendo veículo dessa transformação, dessa mudança, como disse ali o Emmanuel na mensagem que nós lemos, né? Os espíritos que trabalham e ao longo do tempo a gente pode observar uma mudança no comportamento, uma mudança na sua forma de viver a vida, né? E o Lúcio coloca aqui que esse fenômeno que está ocorrendo ali com o Alexandre, nós podemos até considerar uma transfiguração. Sim, podemos, né? Porque nós estamos, esses companheiros que estão ali, eles estão percebendo essa modificação, essas sublimes luzes, né, delicadas, esses raios luminíferos que surgem ali. Muito bonito, né? Então, prosseguindo aqui, ele continua dizendo, né, descrevendo aí que após ligeiro intervalo, o amoroso e sábio instrutor, eu considero também o Alexandre um sábio instrutor, essa amorosidade que ele mostra, né, quando ocorrem as perguntas, às vezes ingênuas, do Alexandre. Aliás, todos os instrutores, né, demonstra essa bondade, né, essa amorosidade que ele já consegue emanar nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus gestos. Então, ele vai dizer: meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Quer dizer, quanto mais nós não nos esforçamos para modificar as nossas dificuldades, modificar os nossos defeitos, trabalhar esses defeitos, as nossas limitações, isso se transforma em perturbação para nós mesmos, né? Então, ele explica que nós somos a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. Vamos ler aqui a continuidade para a gente ver o raciocínio dele. Ele fala que o facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Não é isso que acontece conosco? A gente, todo momento, está recebendo dos amigos espirituais esse convite, né, para nos esforçarmos, para nos perseverarmos nesse esforço dioturno que nós precisamos fazer, e que muitas pessoas até perguntam para nós: você quer virar santo? Não é virar santo. Ter santidade não é virarmos santos. Nós sabemos que nem quando nós desencarnamos, nós nos transformamos em santos, né? Muitas pessoas acham que quando nós desencarnamos, nós podemos fazer pedidos
àqueles que partiram, porque eles se tornam espíritos especiais. Nada disso. Quando nós desencarnamos, nós continuamos os mesmos. Daí a nossa necessidade de agora, aqui, enquanto estamos aprendendo, enquanto estamos nesse laboratório, nesse educandário, trabalharmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas limitações, esforçarmos na convivência com os amigos e companheiros de caminhada, nos esforçarmos, mas nós, muitas vezes, deixamos isso para depois. Eu não vou mudar mesmo, eu não vou conseguir mesmo. Dá muito trabalho esse negócio de ficar estudando, essa coisa de ficar todo dia procurando buscar estar melhor. Eu vou deixar isso mais para frente, né? Porque agora eu sou assim mesmo e vou continuar a minha vida porque eu não consigo mudar. A gente consegue, sim, né? A gente lembra de Paulo, tantos exemplos que tivemos, né? Que temos aí. O próprio Pedro, né? A gente lembra como ele era insensato quando ele começou a caminhar com Jesus, né? Como ele era nervoso, como ele tinha impulsos, assim como nós temos, né? E ele se transformou naquele diamante, né? Que Amélia Rodrigues descreve tão bem lá nos livros, nas obras dela, né? Essa guinada de 360 graus que Pedro deu, que Maria de Magdala, que Paulo de Tarso deu nessa encarnação. Aliás, numa encarnação, a gente sabe que ele já devia estar nesse processo há muitos milênios, né? Há muitos séculos, porque são espíritos milenares, e nós também. Então, nós recebemos esse convite, mas nós temos que prestar atenção que os espíritos nos observam. Eles falam aí, no entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna. A fauna são os animais, né? Buscando as nossas atitudes primitivas de irracionalidade, agindo sem pensar, agindo nos impulsos e, muitas vezes, causando dores para nós mesmos vivenciarmos essas consequências mais tarde, né? Então, ele continua: no campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, né? A vaidade e o orgulho dos leões. Então, ele está falando aí das nossas imperfeições, que lá no cerne da nossa alma, no nosso porão, né? No nosso inconsciente, nós ainda trazemos todas essas más tendências aí, porque fazem parte de nós. Vivemos quantos milênios, quantos séculos, quantas experiências nós vivemos agindo dessa maneira, né? Agindo de forma criminosa, de forma instintiva, praticando crimes mesmo, praticando fatos que hoje, talvez, ou futuramente, nós iremos ainda trabalhar isso de acordo com as nossas possibilidades, porque Deus sabe o momento certo, né? E hoje nós estamos aqui, estudando André Luiz, tentando mudar, tentando aprender um pouco, né? Mudar através do esforço as nossas virtudes, transformar os nossos defeitos em virtudes, né? Então ele diz: não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo imortal, simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Então, essa nossa agressividade, essa nossa intolerância, todas essas mazelas morais que nós ainda trazemos, nós, no sentido todos, né, que nós ainda estamos a caminho, buscando esse burilamento, nós estamos ainda, né, muito necessitados do esforço de reconhecer que temos em nós essas
essas mazelas morais, né? Então, ele diz que isso não é característico do corpo. Por exemplo, quando a gente vai lá no Evangelho, que estudamos sobre a cólera, né? A cólera não é do corpo, não é o corpo que tem a cólera, é o espírito. Então, quando nós ficamos enraivecidos, quando nós ficamos com vontade de esganar o outro, né? Quando nós temos aquela intolerância, nós estamos agindo através dos nossos instintos, desses lobos famulentos. Famulentos é famintos, né? Dessa cilada das raposas, que são aquelas que agem sorrateiramente e, de repente, dão o bote, né? Então, são os impulsos que nós trazemos, são as nossas dificuldades que não são dessa existência, são acumuladas ao longo da nossa existência, da nossa vida espiritual, né? Ao longo das diversas experiências. Elas são somatizadas e conservamos em nós. Então, nós precisamos de nos esforçar muito para trabalharmos essas mazelas. Daí a nossa necessidade de nós estarmos atentos às nossas atitudes, né? Que não são tão boas assim, né? Precisamos ainda burilar. Lúcio, pode colocar a fala da Alina, né? Que ela está comentando, obrigada. Então, ela diz, a Alina está dizendo que isso é realmente, que nós estamos sendo lapidados pouco a pouco, como os diamantes, sim, mas através, né, Lina, da nossa vontade de ser lapidado, através de nós nos deixarmos os ensinamentos do Cristo nos modificar. Não é isso? E isso mesmo, nos lapidamos através do esforço, da perseverança, no estudo e do desenvolvimento da nossa paciência, porque só o estudo vai clarear as nossas mentes, como nós estamos fazendo agora aqui, sabendo que Alexandre está aí falando de nós, como é que nós somos, né? Nós, às vezes, somos muito bonzinhos, né? No período, daí a pouco a gente tem aquele problema em família, onde vem dentro de nós aquela descarga emocional, que nós ficamos realmente envolvidos por esses sentimentos que ainda trazemos, né? Mas, através do estudo, através da oração, através desse esclarecimento que nós vamos tendo, que nós não somos espíritos perfeitos, que nós estamos no caminho do burilamento, do aperfeiçoamento, né? E vai ser preciso o tempo que for necessário. Então, ele vai continuar aí dizendo que, ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Olha aí o que a gente falou há pouco, né? Então, nós somos imperfeitos, trazemos as nossas dificuldades em todas as áreas, principalmente na convivência, né? Onde nosso orgulho se exacerba, quando nós não aceitamos as qualidades do outro, nós temos inveja, nós temos a vaidade que vem dizer ao nosso íntimo que nós somos melhores, que nós temos condições de fazer melhor, né? Isso tudo está ligado a essas questões, né, que nós trazemos, essas dificuldades. Então, nós desencarnamos dessa maneira, então, no mundo espiritual, nós ficamos surpresos. Por quê? Vamos estar do mesmo jeito que partimos, né? Então, a morte física, ela não modifica ninguém. Simplesmente nós mudamos a nossa sintonia. Então, a vibração do plano espiritual é outra, e é onde nós vamos sofrer muito ao constatarmos que perdemos oportunidades, que perdemos, muitas vezes, aquela convivência que podíamos ter perdoado, que podíamos ter trabalhado a nossa tolerância, a nossa paciência, como disse a Lina, e nós perdemos a oportunidade. Isso é sermos médiuns de Deus, é mediunidade com Jesus, é termos essa consciência que nós somos imperfeitos e que nós temos que ajustar
esses pontinhos críticos que ainda trazemos, né? E a Lina diz, né, que muitas bem-aventuranças que se deixam invadir esse transbordar de amor e suas sutilezas para se desenvolverem como verdadeiros homens de bem. Isso está tudo lá, né, Lina? Nas bem-aventuranças que Jesus nos disse, nos trouxe lá no Sermão do Monte. Por isso Gandhi disse que se não tivesse mais nada, só o Sermão do Monte era o bastante para nós nos tornarmos esses homens de bem. Ou seja, nos tornarmos misericordiosos, nos tornarmos brandos, principalmente pacíficos, né? Então, às vezes, a gente quer a paz, que venha a paz até nós, mas nós temos que construir essa paz dentro de nós, sendo pacíficos, sendo esses médiuns, né, com Jesus, exercendo a mediunidade com Jesus, para podermos suportar todas essas questões, e como Emmanuel disse lá naquela mensagem que nós lemos, né, entendendo que o outro tem dificuldade, se nós estivéssemos naquele lugar, nós agiríamos assim mesmo, ou pior, né? E aí compreendendo que todos nós estamos a caminho. Então, essa mediunidade com Jesus é isso, é nós tomarmos consciência da nossa responsabilidade, não para recebermos espíritos, porque os espíritos não precisam que nós exclusivamente, porque os próprios espíritos podem fazer esse trabalho, né? É claro que os espíritos desencarnados, eles precisam do nossa vibração animal, né? Nosso ectoplasma, mas eles podem fazer essas atuações melhores do que nós. E essa é a oportunidade de nós nos evangelizarmos, porque na medida que nós vamos tendo contato com essas consequências, com essas histórias que os espíritos vêm contar, com esse trabalho que o André Luiz e o Alexandre mostram aí para nós, não só nesse livro, mas nas outras obras, quanto trabalho de transformação moral é feita no mundo espiritual, né? De tomar consciência do erro praticado. Então, vamos começar aqui a agir dessa maneira. E aí ele continua dizendo, né, que daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Então, por isso que tem a manifestação dos espíritos trevosos, dos espíritos inferiores, lá na nossa mesa mediúnica, para mostrar para nós que nós podemos fazer diferente. Não é isso? Que nós não precisamos esperar desencarnar para vir atuar ou vir receber auxílio numa mesa mediúnica na Terra, para ser tratado, para ser esclarecido. Nós podemos fazer esse trabalho conosco mesmo quando nós estamos conscientes dessa responsabilidade. Como é que nós vamos fazer isso? Através do estudo. O estudo é fundamental para nós. Não o estudo para acumular conhecimentos, mas o estudo que nós vamos adquirindo e trabalhando em nossas vidas, colocando nas nossas vidas, né, esse aprendizado. E a Lina diz, a reciprocidade de aprendizado daqui para lá e de lá para cá, certamente. A gente vê isso, né, em todas as obras do André Luiz, esse atendimento que é feito no mundo espiritual, colocando esses espíritos que ainda não se conscientizaram nem da própria morte, né, continuam achando que estão encarnados, né, no seio familiar. Então, isso é feito nessa reciprocidade de aprendizado, como a Lina está falando. Sim, é muito especial. Então, nós temos que entender que a mediunidade é isso, é esse trabalho conosco mesmo, é sermos rigorosos conosco, os nossos erros, ver as traves que estão na nossa frente. Às vezes a gente tem o cuidado de ficar observando os defeitos do outro, né? Então, vamos trabalhar a mediunidade com Jesus, procurando
ser cada dia melhor. Isso é uma grande oportunidade quando nós escolhemos trabalhar com Jesus. E não necessariamente precisamos estar na mesa mediúnica. Nós somos médiuns lá, quando nós estamos reunidos em nome dele, trabalhando e atuando, e somos médiuns a partir dali em todos os lugares, para utilizar desse aprendizado, para falar manso com as pessoas, para entender que aquele companheiro não adianta a gente chamar atenção rispidamente, porque ele ainda está longe de entender. Então, que a gente tenha compaixão, que a gente tenha entendimento nesse momento, né? E aí ele diz que, em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos, da concorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Às vezes as pessoas buscam a mediunidade pensando, primeiro, em receber espíritos, segundo, em ter conhecimento de fatos que vão ser revelados, né, através da mediunidade, de ser admirado como médium, né, como aquele médium principal da reunião, do grupo, que isso é uma coisa muito negativa, né? Não existe médium principal, existe médium que trabalha com Jesus. Todos nós somos iguais, né? Não existe diploma para a mediunidade, né? A gente pode estudar, educar a nossa mediunidade ao longo dos anos que nós vivemos na nossa existência, participarmos de um grupo, por exemplo, há 30, 40, 50 anos, e nem por isso seremos médiuns especiais. Médiuns onde receberemos o certificado, que já somos médios que concluímos. Não, isso não tem a evolução moral, ela não termina. Cada dia que nós estudamos, nós vamos tirando ilações mais profundas, nós vamos tendo uma bagagem. Eu gosto de dizer que nós vamos aumentando a nossa estrada, porque vamos ficando experientes, né? Mas isso não quer dizer que somos melhores do que os outros. É claro que um médium, por exemplo, como o Divaldo Franco, Dona Ivone Pereira, Dr. Bezerra de Menezes, quando estava aqui na Terra, porque ele não tinha faculdade de psicografar, mas ele era um médium com Jesus, ele atuava a mediunidade com Jesus o tempo todo, né? Através da sua generosidade, através da sua bondade, ele era um canal divino ali, um canal de atuação através dos espíritos bondosos. Mas são todos espíritos que ainda estão na busca do seu aprimoramento. São passíveis de erros, porque não são espíritos superiores, né? Que não precisam mais reencarnar, com exceção de Dr. Bezerra de Menezes, né? Que a gente sabe que ele já foi convidado a viver em outros mundos mais evoluídos, mas por amor a nós, ele preferiu ficar dando esse cuidado com aqueles que ainda precisam dele. Mas os médios, por mais especiais que eles sejam, eles são ainda passíveis de erros, passíveis de falhas. Então, isso a gente tem que ter, né, na nossa mente, como aquela mensagem que nós lemos, aonde o próprio Emmanuel fala isso, né? Quando ele, o espírita, o médium que reconhece que os médios são pessoas comuns, necessitadas de entendimento, de auxílio, né? Que vivemos na Terra como um estágio aqui, né? Todos nós estamos estagiando nesse educandário, nesse laboratório, né? A Lina coloca aqui, né? Infelizmente, tem aqueles que seguem a política, né? Os que só se preocupam com trabalhos que possam ser vistos, ser propagados, né? E assim levar à ilusória fama. Pois é, esses, Lina, quando desencarnam, são
muito infelizes, né? Porque veem que tudo aquilo que propagaram, tudo aquilo que foi motivo de fama, de estar em evidência, termina, né? E o que é que construíram dentro de si para levar na sua bagagem? Quais foram as oportunidades que aproveitaram, né? O que construíram aqui no caminho do bem, perderam a oportunidade de fazer o bem, né? Ou perderam a oportunidade de se tornar espíritos bondosos, porque a gente sabe, né, que isso tudo existe realmente. Existem aqueles que pensam que a nossa estadia aqui no mundo físico não termina, né? É para sempre, nós vamos ficar aqui para sempre. Então, esses vão sofrer muito quando chegarem no mundo espiritual. E o Lúcio diz que médiuns, na grande maioria das vezes, são espíritos endividados. E como? Né? Que têm na mediunidade oportunidade de resgate, de reequilíbrio. É uma colocação de Emmanuel que o Lúcio está dizendo. É verdade, Lúcio. Boa lembrança. E a gente sabe que isso, às vezes, a pessoa age dessa forma, né? Achando que são muito especiais por serem médiuns. Mal sabem eles que ali estão tendo uma grande oportunidade. E médium, né? Por exemplo, um médium que é diretor de uma casa espírita, diretor de algum departamento importante na casa espírita, se acha importante, se acha ali melhor do que os outros. Lê do engano. Ele está tendo uma oportunidade, são os mais endividados. São os mais endividados. É lamentável, sim, porque naquele momento que ele está tendo a oportunidade de ressarcir um grande terço, né? Uma grande parte das suas dívidas, das suas, vamos dizer assim, dos seus compromissos, né? De reabilitação com a lei divina. Então, a mediunidade ela é uma oportunidade desse ressarcimento moral, né, que nós temos. Somos todos espíritos endividados. Por isso, não devemos nos considerar nem vítimas, nem algozes, né, porque em algum momento nós estamos numa posição ou em outra, né? Estivemos, né, em uma posição ou em outra. E aí ele vai continuar dizendo, né, que esses espíritos tomados de enormes equívocos, esses que acham, né, que a vida física proporciona essas possibilidades de fama, de ser reconhecido, então, tomados desses equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditar e seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força de movimentação mecânico das células materiais? Não, com certeza não, né? Porque vai perder a oportunidade. E olha que a fila para reencarnar novamente é grande, né? Os espíritos nos informam isso. Cada dia fica maior, porque todos nós precisamos da reencarnação para trabalhar essas dificuldades. E quando nós falimos, quando nós perdemos a oportunidade, essa nova oportunidade demora certamente mais do que aquela daquele que está esperando com paciência, com vontade de voltar, de retornar e de vencer, porque também ninguém reencarna para falir. Mesmo esses médiuns que agem dessa forma, através da fama, da popularidade, achando que estão fazendo um bom trabalho, né? Eles não reencarnaram para isso. Mas o que faz o ser humano agir dessa forma? A vaidade e o orgulho, né? Então, nós temos que estudar muito para entender essas questões tão importantes ao nosso burilamento moral. E ele fala ainda que, sem qualquer preparação, intentais das fronteiras vibratórias
invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas. Qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Não é isso que acontece? Então, as pessoas sem preparo, né? Ah, você é médium, você tem que desenvolver, porque antigamente usava muito esse termo, né? Hoje, nas instituições sérias, nós utilizamos educação da mediunidade, porque é uma educação. Burilar é uma educação, né? Então, é muito comum as pessoas chegarem na casa espírita e a gente, às vezes, informa para essas pessoas: olha, você precisa estudar, precisa saber, né, do que se trata a doutrina espírita, estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho, e as pessoas, às vezes, acham que vai demorar muito, né? Então, eles querem ir para a mesa mediúnica, e chegar lá uma situação muito delicada, porque essas potências, como é que nós vamos invocar as potências invisíveis do bem, do amor, se nós não temos o adestramento dessa, como é que nós vamos fazer, né? O que acontece, por que nós precisamos de estudar, como é que nós devemos nos comportar num trabalho de educação mediúnica, enfim, que só o estudo vai trazer esse conhecimento. E aí ele faz essa comparação, como nós, né, que andamos pelas ruas e pedimos informações, ou então vamos achar que todos que estão ali na rua podem nos beneficiar, podem nos orientar, podem nos ensinar. Um bom exemplo que ele fala aqui, né? Nem todos que estão ali andando na mesma via pública que nós estamos, na mesma calçada, estão em condições de nos ajudar, de nos orientar, né? Muitas vezes nós é que temos que agir dessa forma. Então, é uma grande oportunidade o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita nesse contexto, para nós sabermos por que nós precisamos estudar, por que nós precisamos de mudar a nossa conduta. E aquele que já está nesse processo pode observar como é que eu era há 10 anos atrás e como é que eu estou hoje, né? Como é que eu era quando eu conhecia a doutrina espírita e como é que eu estou hoje? Como é que eu pensava quando, nas primeiras vezes que eu comecei a frequentar a casa espírita, né? E aí a gente vê que a gente já conseguiu uma certa mudança. E vamos mudar mais, vamos estar cada dia melhor, né? E a Lina diz que, com o estudo da mediunidade, se inicia uma nova etapa em nossas vidas, sim, como aquele ponto de partida para o apóstolo Paulo em Antioquia. A gente vê aquele encontro, né, Lina? É uma nova oportunidade. A gente recebe ali das mãos dos amigos espirituais essa possibilidade. Então, a gente vê, por exemplo, nesse encontro aqui que Alexandre está proporcionando a esses companheiros que estão encarnados participando desse grupo. Quantas vezes nós também temos essa oportunidade? E para nós termos essa oportunidade, nós precisamos nos preparar. Não é de qualquer jeito, né? Precisamos de estarmos nos preparando para dormir, precisamos, não é naquele dia, precisamos de ir construindo essas possibilidades para que o nosso amigo espiritual possa nos intuir, para que recebamos aquelas intuições na hora necessária, que nós precisamos de fazer uma escolha, ter uma resposta para alguma situação que nós estamos enfrentando. Então, nós precisamos desse preparo, né? A gente viu aí que 300 espíritos encarnados se inscreveram para esse
esse curso. Olha só. E naquele dia que ele começou o curso, vocês lembram que só tinham 30 e poucos, 33, se não me engano. Hoje, nesse trecho que a gente está estudando, André nos diz que tem 100 pessoas ali que estão inscritas. Então, nós precisamos de nos prepararmos para ter esses acessos, elevando o nosso padrão mental, elevando a nossa condição espiritual. E o ideal não é que os espíritos venham até nós, é que nós possamos ir até eles. Né? Desculpa. E esse é o ideal, né? Nós possamos elevar o nosso nível de entendimento tal qual que nós possamos acessar esses patamares maiores. Mas isso é uma construção, né? Uma construção diária, constante. E aí ele vai ainda dizer para nós, se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário, não é isso? Chegou uma máquina nova ali naquela indústria. Aqueles operários que vão operar aquela máquina precisam se preparar, né? Precisam de ter o treinamento para lidar com aquela máquina. Então, ele diz, pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade. Como nós esperamos que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos de recebermos espíritos, de psicografarmos, de darmos resposta às questões que as pessoas nos perguntam? Não, nada disso. Ele continua aí. Como é que nós vamos esperar isso, né? A mediunidade sublime se reduz a esses serviços automáticos, autônomos, automáticos, a puras manifestações do mecanismo fisiológico, a esse fenômeno que é possível a qualquer um de nós, mesmo aqueles que não têm esse conhecimento, mesmo aqueles que não estudam, mesmo aqueles que não frequentam a educação da mediunidade, indene, quer dizer, livre de educação e de responsabilidade. Nós precisamos de ter essa educação. Precisamos de saber como ocorre cada fenômeno, como ocorre, o que nós precisamos de fazer para sermos esses canais, né, com responsabilidade no nosso dever, de servir naquilo que for necessário, né, naquilo que os espíritos contam conosco. Então, nós precisamos de nos burilar, de nos qualificar. E como é que nós qualificamos? Nos qualificamos através do estudo sério, profundo, constante, da nossa mudança de hábitos, da nossa mudança de procedimentos, da nossa necessidade de aprender a perdoar, de aprender a ter paciência, de ter tolerância com aqueles que estão convivendo conosco. Porque, às vezes, a gente é muito bonzinho lá fora, mas dentro do lar nós não temos a paciência, nós esquecemos do testemunho. E aí é que está a nossa responsabilidade. É ali no lar que é o cadinho mais necessário, né? E ainda acho que dá tempo para mais um. Ele diz assim: sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós, outros e o plano que vos são invisíveis, mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Então, veja aí o nosso trabalho. O trabalho é árduo, porque o autoburilamento não é fácil, não exige de nós muita perseverança, muita vontade de sermos melhores, acreditar nesses ensinos que Jesus nos trouxe, né? Mesmo ele afirmando que nós somos deuses, nós precisamos de nos preparar as nossas faculdades para agirmos como esses deuses de letra minúscula, porque Deus com letra maiúscula só existe um. Mas Deus com letra minúscula são médiuns, são canais
que nós podemos ser cada dia melhores, mais capacitados quando nós estamos dispostos a trabalhar no bem. Então, a mediunidade com Jesus é o trabalho no bem, é nós sermos caridosos, é nós termos sempre uma palavra de compreensão, é saber ouvir o outro, é sermos pacientes, é sermos tolerantes, é entender que o outro tem as suas dificuldades, mas que nós também já passamos por lá, tivemos também, e ainda temos, né? Talvez as que ele tem, não, mas temos outras. E aí a Lina coloca aqui para nós, né, que o primeiro milagre aconteça todas as manhãs, né? Todas as manhãs, quando abrimos os olhos e nos deparamos com a vida e com tudo aquilo que nos for permitido viver gratuitamente, que tenhamos dias cheios de vitórias. Pois é, Lina, que o primeiro milagre seja esse da gratidão, né? Gratidão de estarmos nessa escola de aprendizado moral, nesse educandário divino que Deus nos colocou aqui, junto de todos nós, de todos os companheiros, nessa caminhada para cada dia nós refletirmos quantas bênçãos nós recebemos a cada dia, quantas vitórias nós alcançamos, né? Vitórias às vezes pequenininhas, mas que é uma vitória, né? Quantas lágrimas nós podemos enxugar, quantas palavras boas nós podemos direcionar àqueles que gostam de nós e àqueles que não gostam também, porque existem aqueles que gostam e existem aqueles que não gostam, mas que nós oremos por esses que não gostam, né? Para nós termos compaixão deles, sermos criaturas do bem, né? Sermos criaturas desejosos de fazer o bem, mesmo que seja através da nossa oração, do nosso pedido a Deus por todos esses companheiros que ainda estão lutando com essas dificuldades, que não sabem o que nós já sabemos, que estão ainda vivendo sob dificuldades traçadas por eles mesmos, né? Então, meus amigos, gratidão a vocês também, Lina, a todos vocês que estiveram aqui participando do nosso estudo, da nossa reflexão, e esse capítulo é especial, né? Que nós possamos nos utilizar dele para nós nos tornarmos a cada dia médiuns de Deus, né? Trabalhando a nossa mediunidade no sentir, no ouvir, no falar, no tratar os nossos companheiros como nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus essa oportunidade de aprender mais um pouquinho. Abençoa, Jesus, a todos esses companheiros que estiveram aqui conosco, refletindo, concordando e trabalhando aquilo, os comentários, nos trazendo considerações muito importantes. Obrigada, Senhor, por esse canal de aprendizado que nos é disponibilizado todos os dias para nós aprendermos um pouco mais e que nós possamos, nesse movimento, estarmos dispostos a perseverar a cada dia no esforço, no aprendizado e em atitudes melhores para conosco e para com os nossos companheiros. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Que nós possamos ter uma noite de paz. Obrigada, Lina, Patrícia, obrigada, Lúcio Flávio, Mana e todos aqueles que depois, Night Boy, né? E que todos aqueles que vão acessar o nosso estudo sejam todos envolvidos por essa paz que nós sentimos agora. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.